Hoje eu vou falar sobre preconceitos. O preconceito é algo pernicioso ao ser humano. Eu atendo pacientes e eu, quando me formei, uma das coisas que eu tive que desenvolver e questionar, e um autoquestionamento, é preconceito, se eu tivesse algum. E tento não ter. Fica, às vezes, alguns resíduos. Às vezes, por nossa educação, da forma que fomos educados, ficam alguns resíduos de preconceitos, mas eu tento eliminá-los. Existe preconceito racial, preconceito de cor, preconceito de gênero, aos homossexuais, aos transexuais. Existe preconceito ideológico, político, e existe preconceito religioso. E falando um pouco mais, eu atendo meus pacientes, os pacientes que eu atendo, eles são de várias etnias e várias etnias diversas. Os pacientes todos que eu já atendia nesse meu tempo de trabalho, eles são de várias etnias, de várias religiões. Eu atendo umbandista, atendo espírita, atendo evangélico, atendo católico. Dificilmente atendo muçulmano, que nós vivemos aqui num país que é difícil alguém se manifestar nisso. Nós somos, porque eu falo que religião e credo é uma questão cultural. Se você tivesse nascido em Irã, você seria muçulmano e assim por diante, outro lugar, fora aqui do Brasil, onde nós somos cristãos. O preconceito, existe preconceito. Além do preconceito que existe, isso eu falo preconceito até em relação, leva a relação de união de pessoas preconceituosas e criam grupos, como é o caso da religião. As pessoas de religião criam templos, igrejas, onde lá é manifestado o preconceito. Eu reparei numa das pesquisas que fiz, da forma que vi, e visualizei, inclusive, preconceito em relação à Umbanda. São religiões de origem africana. E as pessoas falam, olha, isso aqui, nossa, que coisa horrível. Isso aqui, a gente, nossa, vamos destruir isso. Isso é a mesma coisa que eu destruísse numa igreja evangélica ou católica, ou quebrasse, como já aconteceu isso, de for uma imagem de Nossa Senhora e que foi quebrada porque era uma imagem, era um ídolo. Nós ficamos tão chateados com isso, né? Os católicos ficaram revoltados. Seria a mesma coisa que eu derrubasse alguma coisa da religião umbandista, quebrasse um símbolo, alguma coisa. E essa coisa toda que cria, da mesma forma que nos grupos que tem uma certa ideologia política, criamos também grupos, aí nós criamos templos ou igrejas e frequentamos essas igrejas para ir para oração ou para qualquer outra coisa. Sendo que se você é um cristão verdadeiro, você sabe que Cristo é onipresente. Uma das características dele está em todo lugar. Eu posso orar na minha casa, eu posso orar na minha cozinha, eu posso orar na minha varanda, eu posso orar em qualquer lugar que eu tenha. A igreja colabora mais que fiquemos preconceituosos com outras religiões. E isso estou falando de religião, que é uma forma da gente da percepção maior. Que política, para falar de política, ela é muito mais complicada, porque a política tem algumas coisas realmente que são contra o povo, né? Então, quando a gente fala assim, que nosso país é laico, a Constituição diz que é laico, mas não é laico, não. Porque laico seria assim, eu não teria imagens de Cristo ou dentro da Assembleia, ou mesmo bancadas evangélicas, bancadas não sei o quê, não teria essa coisa toda, seria laico.
Seria lá que teria qualquer um. Então também teria uma bancada espírita. Mas vá colocar uma bancada espírita, uma bancada de umbanda dentro de uma assembleia, dentro de uma assembleia, a bancada é o umbandista. Se percebe que quanto mais nós nos agrupamos com os nossos conceitos preconceituosos, mais preconceituosos nós ficamos. Então, gente, respeite cada um, tá? E para mim, o que eu digo, para mim, eu não vou dizer que eu não gosto eu não acho igreja bonita. Eu já disse uma vez, acho que vou falar novamente para vocês, que na realidade você vai na Capela Sistina, o quadro, o teto pintado por Michelangelo é lindo, da Capela Sistina, imagens, monumentos bonitos. E às vezes eu mesmo, por si, eu gosto de entrar numa igreja católica quando não tem ninguém, tá sozinho para sentar, porque é uma paz, é uma tranquilidade. Não procurando nada, porque eu não preciso procurar algo que está sempre comigo, se eu acredito nisso, né? Mas respeito também. Eu só falo isso. Respeite. A sua não é melhor que a outra. Da mesma forma que a outra vai achar que é melhor que a sua. E eu cismo bastante na Umbanda, porque a Umbanda é algo de origem africana e que na realidade é um preconceito muito grande com isso, né? Ele é um bandista, ele fala assim, fez macumba pra mim, tô macumbado, tem macumba. Essa coisa toda. Meu Deus. Somos todos iguais. Perante ou não a um Deus, seja ele qual for, seja você acredite ou não. Tá bom? Tire esse preconceito, essas diferenças. As piores, a chamada Idade das Trevas foi a idade em que a religião católica dominou, era dominada, a religião católica dominava a política. E o grande medo é isso, que nós nos tornemos aqui uma teocracia. Né? E obrigado. Eu aceito eu não tenho preconceito. Tá? Às vezes fica algum resquício, como disse a vocês, mas nada que eu use isso de uma forma preconceituosa. Ao contrário, tento eliminar todos. Muito obrigado.